Então ela pegou esse carinho, né? E eu sabia que era uma atitude carinhosa da parte dela. Então isso tem uns 40 anos mais ou menos, né? Mas vai muito. Né? Então, eu tô tocando nesses assuntos porque o que está acontecendo hoje é o seguinte. Eu tô percebendo que a nossa sociedade, ela nos últimos 14, 15 meses, ela tá muito confusa. Porque está misturando coisas pessoais com coisas profissionais em todos os aspectos. Até leis ou então decretos estão sendo criados para controlar a nossa vida íntima, né? A nossa vida pessoal, o nosso dia a dia. Tirar o nosso direito de trabalhar. Tirar o nosso direito de exercitar a nossa cidadania. Quer dizer, ô Enzo, você que é advogado, apesar de ser um jovem advogado, eu sei que você é brilhante na sua profissão. Qual a sua visão do ponto de vista pessoal e quem sabe até do ponto de vista legal, se é que você pode tocar nesse assunto, com todo respeito? Então, Saulo, boa noite a todos, né, aos amigos aqui reunidos. A questão ela é bem complexa, né? Ela é espinhosa e não dá para a gente falar de um ponto de vista totalmente imparcial, né? Até certo. Porque nós estamos diretamente envolvidos, né? Como você disse, tem duas esferas, né? Pessoal e profissional. E às vezes se eu, por exemplo, falar minha opinião 100%, né? Seja de um lado, seja de outro, existem prejuízos profissionais. E nós não podemos negar isso, né? Ainda mais quem está sempre lidando com clientes e tal, você não pode falar tudo que te vem na mente. Mas assim, a grande questão, como a gente até já tinha conversado, é que para proteger as prerrogativas do cidadão existem leis, existe uma hierarquia de leis. E a Constituição está acima de todas elas, né? Se você vai procurar um direito, você tem que primeiro olhar se a Constituição abriga aquele direito e ver o que você pode trabalhar com aquilo, não é verdade? Então, pelo amor de Deus, me corrige se eu estiver errado, com todo o respeito a todas as pessoas. Quer dizer que a Constituição, nenhuma lei pode ser criada que afete ou agrida ou rasgue a Constituição, é isso? Saulo, é exatamente isso. Só que a grande questão, sendo bem sincero, é que quem determina se uma lei, né, se um decreto, se uma portaria vai contra a Constituição? Onde que esse poder está concentrado? Nas mãos de quem faz controle de constitucionalidade. Supremo Tribunal Federal. Entendi. Então quer dizer que você tem, então, condições e ferramentas de lutar pelos seus direitos, você como cidadão, digamos assim, seria essa, né? Porque hoje eu vou falar uma coisa para você, eu fico imaginando essas questões delicadas, eu estou evitando usar algumas palavras, tá, gente? Porque como o nosso programa vai utilizar de plataformas na internet, tem algumas plataformas que tem alguns sistemas aí que acabam pegando algumas palavras e deletando o link, derrubando o canal. A gente tem observado isso. Então eu estou tomando um pouco de cuidado com as palavras, mas o mundo inteiro está entendendo o que a gente está falando. O fato é o seguinte, eu fico meio indignado, tá? Quando pessoas, ou meia dúzia de pessoas, tá? Um grupo de 100 ou 200 pessoas querem controlar 210 milhões de brasileiros, que é o que está acontecendo hoje no nosso país e no mundo. Não é só no Brasil, não, no mundo. Aí como é que fica a relação família e trabalho, gente? Como é que fica a relação família e trabalho, sendo que você, de repente, está sendo apertado, esmagado e prejudicado? Como é que você consegue dizer qual profissão é mais importante ou não? Porque vai chegar uma hora que se você não paga imposto, né? Se você não paga imposto, os profissionais que trabalham como servidores públicos não vão ter salário, porque não vão ter dinheiro para receber, né? Eu me lembro aqueles filmes do Robin Hood, sabe? Aquele filme do Robin Hood que você vai apertando tanto o povo que depois o povo não tem mais de onde tirar. Qual é a visão de vocês?
ponto de vista de cada um. Quem quer falar? O Flávio, o Douglas, João, o Enzo. Olha, Saulo, nessa linha, você começou de uma forma bem interessante, que de 1 ano e meio para cá as coisas mudaram bastante, né? Acho que quando a gente fala de trabalho, família, e a gente pode colocar o antes da pandemia, né, do Covid e após. Já era difícil antes essa gestão, né, de até onde vai o profissional, até onde vai o pessoal. Com o advento da Covid, as quarentenas, as coisas se misturaram muito. E essa definição, qual é a profissão mais importante, qual é que deve estar, infelizmente, né, se expondo mais ou menos, saindo ou não, ninguém está vendo a família. A percepção que eu tenho estão fazendo a legislação de uma certa forma, olhando apenas um lado, por uma única ótica. Não dá para falar de um pai de família, não vai trabalhar, se depois, quando ele não vai trabalhar, fica em casa. Só que em casa a família está passando fome, ou não vou ser extremo, tá? Está numa situação mais incômoda, socialmente falando, ele tem mais recursos, são mais escassos. Então, olhar pela ponta de uma pirâmide e cercear o direito das pessoas. Eu sei que é muito polêmico, porque tem pessoas que perderam pais, mães, perderam avó, pessoas próximas com a Covid. Então, é complicado esse tema. Mas também tem outro lado que... tem um poema que diz que é de Shakespeare, outros dizem que não é, mas que fala assim, que o mundo não para a gente recolher os nossos cacos. Então, por mais que a gente esteja em Covid, enfim, o mundo ele continua girando, o carteiro continua passando, deixando as contas debaixo da porta, o caminhão da Enel, ele continua parando na frente de uma casa e cortando a luz se não teve a conta paga. Então, é muito complicado. E essas decisões de quem deve, não deve trabalhar, de qual a profissão que deve ser priorizada ou não, quando uma profissão é beneficiada ou priorizada, há uma outra que vai levar um pênalti. Você sabe que eu vou falar uma coisa para você, João. Opinião minha, tá? Enzo, me corrija se eu tiver errado. Com todo respeito. Quando uma pessoa chega para outra e fala assim, a sua profissão não é essencial, para mim, isso para mim é um crime de preconceito. Quando uma pessoa fala assim, olha, a sua profissão não é essencial. Vamos lá. Imagina que eu sou cabeleireiro, tá? Só que eu não tenho dinheiro porque eu não estou cortando cabelo. Então, eu não tenho dinheiro porque a minha profissão não é essencial. Estou dando apenas um exemplo, tá? Aí o que acontece? Como eu não tenho dinheiro para comprar pão na padaria, tá? E a padaria não tem dinheiro para comprar farinha. E a fábrica que está vendendo farinha não tem dinheiro para pagar o caminhão que vende gasolina, certo? E aí o cara que não tem dinheiro não paga o plano de saúde. Daí o médico não recebe porque não tem dinheiro do plano de saúde. Então a pergunta que eu faço é, como dizer se uma profissão é essencial ou não? Essa a questão delicadíssima de todo esse panorama mundial. Não estou falando só de Brasil, não. Estou falando de mundo, tá? Falando do mundo, né? Pelo amor de Deus. Então é só uma questão de falar de mundo. Mas basicamente é isso. Dentro dos mercados hoje que vocês atuam, João, o Douglas, o Flávio, o Enzo, quais seriam os mercados que vocês estão vendo que estão mais bombando atualmente, que estão mais movimentando e gerando negócios? Olha, Saulo, pelo que eu ando vendo aí, o que está mais gerando negócio hoje em dia, que aumentou muito, é o marketplace, né? Todas essas grandes empresas que fazem entrega, né? Certo. Aumentou bastante, né? Outro dia eu comprei um livro, né? Chegou aqui em casa e o motoboy ele falou assim, olha, eu nunca trabalhei tanto na minha vida igual estou trabalhando hoje em dia. Antes eu trabalhava muito, ele falava que trabalhava muito quando tinha algum feriado, né? Por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Que fazia muita entrega. Ele falou assim, olha, para mim hoje tá ótimo do jeito que tá. Todo dia é Dia das Mães para mim. Ah, entendi. Entendeu? Então, no caso ele então para ele está sendo um excelente negócio a situação
lojas virtuais, vender pela internet, tudo, e pela internet e tudo mais. Exatamente. São outras formas de ganhar dinheiro e enfrentar a situação, né? Exatamente. Ô Flávio, e na sua visão, Flávio, quais seriam os negócios que hoje estão bombando no mercado? Bom, eu acho que a parte de alimentação, querendo ou não, ela subiu bastante. A alimentação tá forte. A parte de entregas, que nem o Douglas falou, também eu acho que está muito forte. Certo. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão do como uma empresa vai sobreviver com toda essa mudança e que vem acontecendo aí de 1 ano e meio para cá. Certo. E, querendo ou não, o desemprego já está muito grande, as pessoas estão passando necessidades, e não só isso, querendo também os nichos, né? Que nem um nicho que você acaba vendo parte da alimentação crescendo, que é uma parte onde você tem um consumo próprio em casa, porém tem um outro lado que é a parte de serviços, alimentação, que está declinando, caindo, as empresas estão passando uma dificuldade muito grande. Então, como resolver tudo isso? Como avaliar tudo isso?